Como nós começamos a refletir, a meditar na parte da manhã, o versículo 6, o Senhor, Ele faz um pequeno milagre acontecer na vida de Jonas. A misericórdia de Deus, ela é derramada na vida de Jonas. Algo pequeno, algo que pode parecer insignificante nesse texto, mas algo fundamental para nós entendermos como é o nosso relacionamento com Deus, para nós entendermos como nós somos egoístas. Em todo o livro de Jonas, como nós já falamos pela manhã, o único momento em que Jonas se alegrou foi nesse versículo de número 6. Quando Deus fez nascer uma pequena planta. Em todo o livro de Jonas, ele não se alegrou com nada e com ninguém. Em todo o livro de Jonas, milagres sobrenaturais aconteceram. Mas em momento algum, Jonas ficou feliz. Como é difícil agradar o ser humano, não é verdade? Como nós somos difíceis. Como nós reclamamos de tudo e de todos. Na verdade, quando está quente é porque está muito calor, né? Quando está chovendo, né? Quando está frio é porque está muito frio. Nós nunca estamos satisfeitos em momento algum. E aqui nós vemos que Deus vai fazendo milagres atrás de milagres na vida de Jonas. Milagres maravilhosos. Mas nenhum desses milagres agrada a Jonas. Tantas coisas Deus faz em nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos descontentes com Deus. Nada nos agrada. Nós vamos ver aqui que Deus faz uma obra maravilhosa na vida de Jonas. Deus salva os marinheiros da tempestade, lá no capítulo de número 1. Deus salva Jonas, lá no capítulo 2, de morrer dentro, ali do grande peixe, ou de morrer afogado. Deus faz um milagre maravilhoso de dando uma segunda oportunidade. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre dá uma segunda oportunidade para nós. Deus poupa aquela cidade que merecia ser destruída, outro milagre que Ele faz. Mas Jonas, ele vem se agradar apenas por causa de uma planta insignificante. Muitas vezes nós somos assim, somos egoístas. Nos apegamos a coisas pequenas e tão insignificantes, igual a crianças. Somos crianças espiritualmente falando. Somos crianças, nós crescemos, mas não amadurecemos. Quando crianças, nós temos lá um brinquedo que muitas vezes não compartilhamos com nada e com ninguém, não é verdade? Temos um brinquedo e as crianças têm essa dificuldade de compartilhar as coisas. E muitas vezes é necessário que os pais ensinem a compartilhar o seu brinquedo, a compartilhar a sua comida. Mas nem sempre isso funciona, porque nós crescemos e não amadurecemos e nos tornamos adultos egoístas. Muitas vezes nós somos adultos egoístas. Por pequenas coisas, pequenas situações que nos tornamos egoístas. E aqui, no versículo 6, Deus demonstra toda a hipocrisia de Jonas. Toda a sua vida falsa, hipócrita, é demonstrada aqui, em que ele demonstra a sua alegria apenas por uma pequena planta. E muitas vezes nós agimos igual a Jonas. Com certeza você tem alguma coisa, algum objeto preferido, algo que você ama, que ninguém pode tocar. Nós temos isso, alguma coisa, né? E que se alguém toca, tira do lugar. Nós somos tão perfeccionistas que sabemos, alguém mexeu nisso aqui. Quem pegou isso aqui? Tem gente aí
se manifestando, então com certeza isso é verdade. Algo que você não empresta, né? Que você não dá, que ninguém pode tocar, que é mais valioso muitas vezes que as pessoas. Dá para pensar nisso? Que você briga, pequenas coisas, pequenos objetos que são passageiros, que são insignificantes comparado com as pessoas. É isso, essa é a lição maior que Deus quer ensinar a Jonas. Jonas, você está dando valor a um pé de planta que não vale nada, em comparação a uma cidade de 120 mil habitantes, igual a nós. Muitas vezes nós brigamos com as pessoas, nós ofendemos as pessoas por causa de coisas. Nós fazemos isso, valorizamos mais as coisas, nos alegramos nessas coisas, e nos ofendemos quando as pessoas tocam nas coisas que são nossas, que são a nossa alegria egoísta. É assim que nós agimos na vida, igual a Jonas. Jonas ficou tremendamente irado, porque Deus tocou na plantinha dele de estimação. E nós ficamos irados quando alguém toca nas nossas plantinhas de estimação, que estão mais para a erva daninha, né, para a peste, para a praga, que nasce no campo e acaba com tudo. Por quê? Porque não existe felicidade só para mim. Não existe felicidade só para mim. A Bíblia diz que a alegria, né, do Senhor é a nossa força. É algo que é para ser compartilhado. Não existe uma alegria individual. Não pode existir algo que traga alegria somente para mim, não possa trazer alegria para o próximo. Isso se chama egoísmo. E nós somos egoístas. Pequenas coisas, pequenas situações que elas ocorrem no dia a dia, que nos deixam extremamente irados. Você tem um sofá na sua casa que você acabou de comprar, lindo e maravilhoso. Ai das crianças pularem no sofá. Toda criança gosta de pular no sofá, não é verdade? É a maior diversão, o sofá da vovó, né? Ali é uma coisa maravilhosa. Quando você faz uma visita na casa do irmão, toda criança quer pular no sofá, são daqueles macios. Que alegria! Mas não pode. Porque você não pode dar alegria para o próximo, você só pode ter a sua alegria. Meu irmão, isso não é de Deus, isso é do diabo. Você só se alegra, mas ninguém pode se alegrar com o seu sofá. Eu não estou dizendo que você tem que destruir o seu sofá. Não é isso. Não é isso que nós estamos dizendo. Eu estou dizendo que você não tem que cuidar. O que eu estou dizendo é que a alegria não pode ser só sua. A alegria tem que ser compartilhada. Esta era a lição que Deus queria trazer para Jonas. Jonas, como você pode ser tão egoísta, de dar mais valor a uma coisa tão insignificante? E a gente pode parar aqui e ficar a noite toda falando de coisas insignificantes pessoais, que eu dou valor mais do que uma pessoa que precisa. Tantas coisas que nós temos na nossa casa, e de dar mais valor às coisas do que às pessoas, porque as coisas me trazem alegria. E o que Deus questiona aqui é que as coisas não podem me trazer a alegria individual, pessoal. As coisas sim têm que trazer alegria, mas uma alegria coletiva em que todos se alegram, e não você apenas de uma forma egoísta. E Jonas era esta pessoa. Por isso que eu disse de manhã, quanto mais eu leio o livro de Jonas, mais me identifico com Jonas. Quanto mais leio o livro de Jonas, mais vejo que a igreja se identifica com Jonas. Quanto mais leio o livro de Jonas, mais vejo que o mundo se identifica com ele. De uma alegria egoísta que traz uma satisfação apenas pessoal. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus chamou Jonas para levar a alegria dele para aquele país, para aquelas pessoas que eram o quê? Sem alegria. Por isso, o tema desse ano é: anunciemos o quê? O gracioso amor. Anunciemos o gracioso amor de Deus. Pois só o amor de Deus pode trazer alegria para o mundo. Mas assim como Jonas, somos egoístas, queremos que apenas Deus satisfaça os nossos desejos. Ele não reclamou quando Deus deu
a bênção para ele. Nós não reclamamos, mas reclamamos quando alguém toca na nossa bênção. Quando alguém atrapalha a nossa bênção. Quando alguém quer dividir a nossa bênção, nós nos tornamos egoístas. E Deus está aqui combatendo isso na vida de Jonas, e Ele quer combater isso na vida de Jonas. E aí, como é que Deus começa a trabalhar? Eu disse que uma das frases mais importantes, ou a palavra, melhor dizendo, mais importante do livro de Jonas é a palavra mais. Lá no capítulo 1, nós começamos a falar sobre o mais. Existe o mais do homem e o mais de Deus. Toda vez que nós somos egoístas, Deus precisa trabalhar em nossa vida. Toda vez que nós somos egoístas e não cumprimos a sua vontade, Deus precisa nos dar uma lição. Aí entra o mais de Deus, que se encontra no versículo número 7. No versículo número 6, Deus abençoou o profeta. Muitas vezes nós somos abençoados. Deus nos dá uma bênção. Muitas vezes nós insistimos tanto com Deus, que Ele permite, mas nem sempre a bênção permanece. Como nós falamos na parte da manhã, nem tudo que é bom vem de Deus. E nem tudo que é ruim vem do diabo. Nós temos muitas vezes essa mania de taxar. O que é bom só pode ser de Deus. Talvez você ache que seja bom. E o que é ruim não pode ser de Deus, é do diabo. Nem sempre Deus trabalha nessa dinâmica, nessa mentalidade humana. E aí Deus precisou dar um mais em Jonas. Deus precisou ensinar uma lição que todos nós, muitas vezes, precisamos receber de Deus. Muitas vezes Deus já dá um mais na nossa vida, já dá um pare. Para de idolatrar a sua plantinha de estimação. Às vezes Deus precisa interromper alguma coisa em nossa vida, porque nós estamos idolatrando isso. Foi o caso aqui de Jonas. Jonas idolatra uma simples planta. E Deus precisou ensinar uma lição para ele. Deus precisou interromper aquela idolatria, interromper aquilo que Jonas achava, pensava que valia mais do que uma cidade inteira. Muitas vezes Deus permite que aquilo que no princípio parecia uma bênção, Ele permite que seja tirado de nossas vidas, para que a gente entenda que nós, muitas vezes, infelizmente, estamos valorizando mais o presente do que o doador do presente. Muita gente adora mais o presente, dá mais valor ao presente do que aquele que deu o presente. Caso de Jonas. Em momento algum, Jonas, ele se alegrou com Deus. Em momento algum, ele se alegrou com Deus chamando ele para cumprir a sua vontade. Com Deus dando uma segunda oportunidade para ele. Com Deus querendo abençoar milhares e milhares de pessoas, em momento algum ele se alegrou. Mas quando ele ganha uma simples planta, ele começa a valorizar mais a planta do que o próprio Deus que deu a planta. É o que acontece muitas vezes em nossas vidas. Muitas vezes nós damos mais valor à bênção do que aquele que nos deu a bênção. É por isso que muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus. Nos revoltamos contra Deus quando a bênção não vem ou quando Deus tira a bênção. Foi o caso aqui de Jonas. Deus precisou tirar a bênção de Jonas para ensinar a ele uma lição. Talvez Deus precise fazer isso muitas vezes em nossas vidas. Ele precisa tirar algo que é muito importante na sua vida, que talvez esteja sendo mais importante do que o próprio Deus. Deus precisou fazer isso. E aí vamos ver que esse versículo de número 7, nós vemos que Deus deseja dar uma lição
a resposta de Jonas à sua ira. Jonas está virado com Deus. Por que Jonas foi para fora da cidade? Porque ele está virado com Deus. Porque ele não queria que Deus livrasse aquela cidade do castigo que estava prometendo. Jonas era egoísta. Jonas, ele monopolizava a bênção de Deus. Ele achava que ele e o seu país, a sua nação, eram os únicos que mereciam a bênção de Deus. E mais uma vez, nós, muitas vezes, com nossas ações e atitudes, nos identificamos com Jonas. Achamos que somos os únicos merecedores da graça, da misericórdia, do amor de Deus. E se esquecemos que as pessoas estão lá fora, perdidas. E que elas também precisam receber esse amor de Deus. Mas assim como um dia alguém falou para Jonas, e Jonas recebeu esse amor, Jonas agora precisava sair e falar desse amor para aquela cidade. Da mesma maneira, assim como no dia de hoje, alguém um dia falou do amor de Deus para você, você precisa sair e falar do amor de Deus. Estávamos hoje ali na escola bíblica dominical, na classe ali dos pré-adolescentes, com os adolescentes, estávamos enfatizando isso com eles, perguntando para eles, olha, quem é que trouxe vocês para a igreja? Quem é que falou do amor de Deus para vocês? Né? E como eles ainda são, né, pré-adolescentes, adolescentes, a grande maioria disse, olha, foram os nossos pais que nos trouxeram. E quem é que trouxe os pais de vocês aqui até a presença de Deus? Alguém precisou trazer. Da mesma maneira, vocês precisam compartilhar desse amor de Deus para que os seus colegas, os seus amigos, fiquem sabendo. Então, se você está aqui hoje, se você ouve a minha voz, é porque alguém, algum dia, precisou falar do amor de Deus para você. Senão você não estaria aqui. Como nós queremos que outras pessoas recebam esse amor gracioso de Deus, se nós estamos descontentes com esse Deus? Se nós não fazemos a vontade desse Deus, precisamos parar e pensar nisso. E aí Deus, no versículo 7, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Veja bem, uma pequena criatura que causa um grande dano, representando a força de Deus. Algo tão insignificante, veja como Deus, né, ele controla tudo no universo. Ele controla lá no capítulo 1, as tempestades. Ele controla no capítulo 2 e capítulo 3 o grande peixe que vai engolir a Jonas e depois vai vomitar a Jonas. E agora, uma simples criatura, um simples verme, um inseto, podemos assim dizer, insignificante, leva à profunda depressão do profeta, ao sentimento de querer morrer. Muitas vezes Deus permite que coisas que parecem insignificantes, mas tudo no universo está no controle dele, toda a história. Apesar de muitos acharem que não, mas ele continua no controle da história. Não apenas da história secular, da história do mundo, mas ele continua no controle da história da sua vida, mesmo você não querendo, mesmo você não aceitando como o profeta, pois foi o mesmo Deus que deu aquela planta, foi o mesmo Deus que tirou. É o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Ele dá quando Ele quer, Ele tira quando Ele quer. Não é segundo a sua vontade, mas é segundo a vontade dEle. Ele usa coisas pequenas, como uma planta ou como um verme. Ele usa uma tempestade, Ele usa um grande peixe. Ele usa o que Ele quiser para trabalhar em nossas vidas. Geralmente, querendo ensinar uma lição pessoal e individual a cada um de nós. Por isso, vamos entender o que Deus quer
falar. Sabe, eu acredito que Deus muitas vezes precisa enviar um verme, mesmo que seja, algo que representa a sua força para tirar de nós, mesmo que seja as pequenas coisas. Ele precisa tirar, porque nós estamos idolatrando isso. Ele precisa trabalhar em nossas vidas. O que será que Deus está trabalhando na sua vida? O que será que Deus quer falar com você nessa noite? O que será que Deus precisa tirar de nossas vidas, tirar do nosso coração, para que Ele realmente possa falar ao nosso coração? O coração de Jonas estava duro, longe da vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas estamos longe de Deus. Jonas estava ali, falando com Deus, ouvindo a Deus, mas o seu coração estava tão longe de Deus. Talvez essa seja a situação de alguns de nós nessa noite. Estamos ouvindo a voz de Deus, estamos indo até a casa de Deus, mas o nosso coração está tão longe de Deus. Porque Ele disse, Senhor Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jonas não fazia uma coisa nem outra. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas, pois a plantinha tinha mais valor do que Deus. E nem ao próximo, pois aquela plantinha tinha mais valor do que o próximo. É assim que muitas vezes nós agimos. Estamos até na casa de Deus, estamos até trabalhando para Deus. Existe uma diferença muito grande entre trabalhar para e trabalhar com. Muitas vezes nós trabalhamos para Deus, mas queremos fazer a nossa vontade. O Jonas aqui queria fazer a vontade dele. Não consultamos qual é a vontade de Deus. Aonde Deus nos quer. O que Ele quer que a gente faça. Muitas vezes estamos trabalhando, estamos fazendo, mas trabalhando para Ele. Na realidade, Ele não precisa de que ninguém trabalhe para Ele. Na realidade, o seu desejo, Ele quer pessoas que trabalhem com Ele. O que Deus queria de Jonas é que Jonas trabalhasse com Ele e não para Ele. É aí que está a grande diferença. E aí, nós vemos no versículo de número 8 que o sol nasceu. E aí nós vemos que Deus começa a trabalhar na vida do profeta. Ele começa a permitir que o sofrimento, mesmo que momentâneo, comece a trabalhar na vida do profeta. Muitas vezes, esse é o trabalhar de Deus também em nossas vidas. Então, Ele permite momentos de deserto em nossas vidas, para que a gente possa parar e possa refletir o que é que Deus quer nos ensinar. Normalmente, a gente aprende mais no deserto, nos momentos de dificuldade, na tempestade, do que nos momentos de alegria, nos momentos de festa. Geralmente, as grandes lições de Deus são aprendidas na tempestade, no deserto. Isto é, nos momentos de maiores dificuldades. Esses são os momentos em que nós mais crescemos. Esses são os momentos em que nós mais aprendemos. Por quê? Porque esses são os momentos em que a gente aprende a depender somente de Deus. Porque se não aprendermos a depender de Deus no deserto, quando é que vamos aprender a depender de Deus? Quando é que iremos aprender? É no momento da necessidade, da dificuldade, da aflição.
em que vem a grande necessidade de orar mais, de ler mais a Bíblia, de nos aproximarmos mais de Deus e de sentirmos a sua mão poderosa. Como diz o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É no deserto em que nós aprendemos a nos escondermos no esconderijo do Altíssimo. É nos momentos de dificuldade. Mas nem todo mundo consegue entender isso, pois Deus, Ele faz esse questionamento a Jonas. No versículo 8 diz: em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo do oriente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Quando ele fala desse vento aqui, né, calmo, né, ou em outras versões, um vento calmoso oriental, não pense que é essa brisa suave, não. No deserto são tempestades de areia que podem até cobrir você, né? Que entram em todas as partes do seu corpo, no nariz, na boca, né? Aí, no ouvido. Não pense que era algo, não. Deus permitiu que algo pesado viesse para ele, para que ele tivesse, nem que fosse um momento de lucidez. Mas, como nós vemos a dureza do coração do profeta. Ele prefere morrer a dividir a sua alegria com aquelas pessoas. Infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Elas preferem morrer a dividir o seu lugar sagrado, santo, ungido, separado, né, que fizeram para si. Mais ou menos parecido como os discípulos de Jesus que estavam no monte da transfiguração. Ó Senhor, vamos fazer uma cabana, né? Já que Moisés e Elias já tem um lugarzinho deles aqui, né? Vamos fazer uma para o Senhor e vamos fazer uma para nós também. E os outros? Os outros deixa para lá, eles não estão aqui. Muitas vezes nós pensamos mais ou menos assim: vamos fazer para nós. Não queremos compartilhar as bênçãos de Deus, somos egoístas, assim como os discípulos, assim como Jonas. Muitas vezes nós dizemos: olha, esse lugar é muito pequeno para nós dois. Não podemos trabalhar juntos, não podemos conviver, não podemos compartilhar, é muito pequeno isso aqui. Mas não é isso aqui que é muito pequeno, é o teu Deus que é muito pequeno. É o teu Deus que é muito pequeno. É a tua vida que é muito pequeno, pois tu és muito medíocre. Sabe? Porque nós não sabemos o tamanho do Deus que nós adoramos. O Deus de Jonas era um Deus medíocre, pequeno demais, que não tinha poder suficiente para amar outras pessoas além do povo de Israel. O Deus que nós cultuamos é um Deus muito miserável, muito pequeno, que não pode adorar a outras pessoas, né, que não pode, melhor dizendo, amar a outras pessoas. É um Deus muito pequeno. É um Deus que só pode satisfazer a minha vida. Ou pelo menos é esse Deus que eu vivo, é esse Deus que eu prego. Eu não amo mais ninguém além de mim mesmo. Eu não compartilho esse meu Deus com mais ninguém, porque ele é muito pequeno. Não tem plantinha para todo mundo, só tem plantinha para mim. Não dá para dar a cobertura para todo mundo. Não dá para abraçar todo mundo, pois esse Deus é só meu. Esse era o Deus egoísta, medíocre, pequeno, que Jonas conhecia. E esse, infelizmente, tem sido o Deus pequeno, medíocre, egoísta, que a igreja moderna tem vivido, que é só para mim. Não tem espaço para mais gente aqui. Não cabe, não dá mais para trabalhar mais ninguém. Só tem que ser do meu jeito. Não dá para dividir. Muitas vezes nós estamos vivendo esse Deus. Enquanto Deus quer salvar a todos, eu não quero que Ele salve a todos. Enquanto Deus não faz acepção de pessoas, eu faço acepção de pessoas. Enquanto Deus ama a todos, eu não amo a todos. Eu só amo aqueles que eu escolhi. Aqueles que fazem parte da minha turma, né, da minha patota, da minha galera, aqueles que pensam igual a mim.
egoísta. Os discípulos pensavam assim. Um dia, os discípulos viram outros homens, né, fazendo o trabalho, a obra do Senhor. Eles disseram: Senhor, tu quer que a gente mande desse fogo? Porque eles não estão fazendo igual a nós. O que Jesus disse? Olha, quem não é contra mim, é por mim. Tem mais gente, além de nós, fazendo. Então nós achamos que nós somos os únicos. Não, tem mais gente. Deus disse isso para Elias, quando Elias foi questionar: mas Senhor, só fiquei eu. Elias, larga a mão de ser besta, tem 7.000 aí que não se dobraram ainda, tu está se achando melhor do que os outros, por quê? Tem 7.000 que estão fazendo a obra. Jonas, você está achando que só você está fazendo a obra? Você está achando que só você é o bom? Não. Muitas vezes nós esquecemos que tem mais gente que está fazendo a obra, que tem muita gente, todas as pessoas merecem a graça de Deus. Eu preciso compartilhar, eu preciso viver. Era isso que Deus queria ensinar para Jonas. E aí Deus pergunta, no versículo de número 9. Então perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. É o que a gente responde para Deus. Não, eu estou certo, não abro mão, mesmo que eu não diga com essas palavras, mas não precisa de palavras, as minhas ações e atitudes dizem isso. Preciso falar. Aqui Jonas, ele fala com Deus, mas muitas vezes eu não falo com Deus isso. Mas precisa falar? As minhas ações e atitudes, elas dizem que eu estou certo, que eu não peço perdão para ninguém, que eu não mudo de atitude. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se não for do meu jeito, não vai ser feito. Eu estou dizendo para Deus: eu vou morrer, mas aqui ninguém toca, aqui ninguém faz. Estou dizendo para Deus: essa graça, essa plantinha pertence só a mim. Eu não vou dividir, eu não vou dar para ninguém, eu não vou abençoar mais ninguém. É assim que nós agimos, da mesma maneira que Jonas está trabalhando aqui. Nós agimos dessa maneira. Esse versículo, ele expõe literalmente a nossa natureza egoísta. Como nós somos egoístas. Esse versículo é um apelo, sabe, para uma autorreflexão. Como estamos lidando com a ira em nossa vida? Não pense que Jonas estava tendo uma conversa agradável da maneira que eu estou falando com você, não. Não, está virado. O texto, os escritos deixam bem a entender isso. Ele está virado com palavras. Ele estava irado com ações e atitudes. Ele estava irado com a sua fisionomia. Ele estava transtornado. Sabe quando uma pessoa está irada, né? Às vezes ela é muito branca e ela fica vermelha. E daqui a pouco, se bobear, fica roxa. E ela começa a fazer caras e bocas. Era assim que estava Jonas, transtornado. A ira nos leva muitas vezes a essa situação, em que nós falamos o que não deveríamos falar, em que nós ofendemos ao próximo, em que nós magoamos as pessoas de forma inconsequente. Nós fazemos isso. Era dessa maneira que Jonas estava tratando ao próprio Deus. Então imagine, se Jonas estava tratando Deus dessa maneira, imagine como ele iria tratar o povo de Nínive se ele tivesse a oportunidade de julgar aquela nação. Porque o desejo dele, a ira dele, era que Deus mandasse fogo do céu e destruísse aquela cidade em cinzas. É dessa maneira que muitas vezes nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor dessa maneira, com uma ira tão grande que espanta a todos que estão ao nosso redor. Com uma ira tão grande que nós não conseguimos enxergar o Deus de misericórdia.
Sabe, o Deus que Jonas fala aqui, sabe, Jonas, ele diz que esse Deus é assim. Lá no versículo número 2, ele fala quem é Deus. Diz que, versículo 2 do capítulo 4, fala assim: e orou ao Senhor Jonas e disse: ah, Senhor, foi por isso que eu fugi, estando na minha terra da tua presença. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Que declaração linda, bonita, né? Coisa maravilhosa, até comove o coração, se eu não soubesse quem estava falando. É assim que tem muita gente que faz: nossa, nosso Deus é amoroso, né? Nosso Deus é bondoso, nosso Deus é poderoso. Nossa, que coisa, se conhecesse a pessoa, caía para trás, de tanta hipocrisia, de tanta falsidade. Esses são os Jonas do tempo moderno. Falam uma coisa com a boca e vivem outra coisa, dentro dos seus lares, dentro dos seus lares. Meus irmãos, você sabe qual é a maior reclamação que eu escuto nesses quase 30 anos, né, de pastorado, né? Esse mês de abril eu faço 29 anos no ministério. Sabe qual é a maior reclamação que eu escuto dentro do gabinete pastoral? Sabe qual é? De filhos, de esposas, né? De pessoas que vão lá falar, sabe qual é a reclamação? É que o meu parente não vive aquilo que ele prega lá na igreja. Essa é a maior reclamação que eu escuto. Provavelmente deve ser 95% do que a gente escuta é isso. É isso que a gente escuta daquelas pessoas que se afastaram. Não estou dizendo que isso justifica a pessoa se afastar de Deus, porque cada um vai dar conta de si. Mas o que me assombra é isso. O que me assombra é isso. Imagina eu, um ser mortal, escutando isso. Imagina as barbaridades que Deus escuta todos os momentos. É isso que me choca, é isso que me assusta, muitas vezes. E aí eu entendo que Paulo fala: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Aqueles que deviam viver a graça, pregar a graça, amar ao próximo, que estão dentro das igrejas, cantando, fazendo essas declarações maravilhosas de Deus, mas não vivem isso. É o Jonas, somos nós, que não vivemos isso. Ele vai e faz isso, uma ira tremenda. Aqui, voltada contra o próprio Deus. Já que ele não podia fazer nada contra aquela cidade, ele se volta contra Deus. E Deus é tão misericordioso que ele escuta, né? Como Deus é amoroso, né? Deus é ofendido, ultrajado aqui, humilhado. Veja como ele é amoroso, né? Por isso que a gente crê, né? Que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, a cada manhã. Porque se ele fosse levar em conta as besteiras que nós falamos na hora da ira, da raiva, as besteiras que nós fazemos na hora da ira e da raiva, acho que não ia sobrar ninguém por aqui, nessa terra, se ele não fosse misericordioso. Mas, infelizmente, nem sempre nós elevamos, né, a nossa ira, a nossa raiva contra Deus. Muitas vezes a gente eleva a nossa ira, a nossa raiva contra o próprio ser humano. E aí Deus questiona a atitude do profeta e ele questiona a nossa atitude. Versículo 10, ele fala: tornou o Senhor Deus a falar com Jonas. Você tem compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita
e a mão esquerda, e também muitos animais. A pergunta que não quer calar. Nós temos compaixão, amor, misericórdia de coisas insignificantes, como a plantinha de Jonas. Veja como Deus revela aqui a hipocrisia de Jonas, a sua amargura e a sua falta de compaixão. Da mesma maneira, esse texto revela a nossa hipocrisia, nossa amargura, a nossa falta de compaixão, falta de misericórdia, falta de amor, falta de justiça, falta de Deus em nossas vidas. Porque temos compaixão das coisas, amamos as coisas, mas não amamos as pessoas. Deus não chamou ninguém aqui para amar as coisas. Deus não mandou ninguém amar a coisas e objetos, a plantas ou animaizinhos, não. Deus nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos. Deus nos mandou a perdoar aqueles que nos ofendem. Era isso que Jonas não conseguia entender. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Jonas não conseguia entender que Deus é capaz de perdoar tudo que o homem faz, inclusive o próprio Jonas. É isso que nós não conseguimos entender, que Deus é capaz de perdoar a todos, inclusive a nós. Ele perdoou você, como perdoou a Jonas, como perdoou a mim. Mas nós não conseguimos estender a mão de perdão para o próximo. Era isso que Deus queria que Jonas entendesse. Jonas, o que custou essa planta para você? Não custou nada. Não custou nada para você. E você ama essa planta e tem compaixão dessa planta. E essa cidade, e esse povo, que fui eu que criei, que formei, eu não posso ter compaixão deles, eu não teria compaixão. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Conforme Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Isto é, Ele morreu por nós, sendo nós ainda gente ruim. Ele morreu por gente ruim, igual a mim e você. Não pense que você é melhor do que aqueles que estão lá na rua, daqueles que não têm um compromisso com Deus. Eu posso dizer que você está numa situação melhor, mas você não é melhor do que eles. Você está numa situação melhor porque você foi alcançado pela graça de Deus, você não é melhor. Jonas estava numa situação melhor, mas ele não era melhor do que aquelas pessoas. Jonas estava numa situação melhor, porque Deus alcançou pela graça Abraão, Isaac, Jacó. Deus alcançou a graça dele, o povo que estava sendo escravo no Egito, com Moisés, com José, no Egito. Ele alcançou a sua graça. Da mesma maneira, se estamos aqui nesta noite, não é porque somos melhores, não. Estamos no estado melhor, mas não porque somos melhores. Carecemos tanto da graça de Deus, como aqueles que ainda não foram alcançados. Todos os dias somos alcançados pela graça de Deus. E o livro de Jonas termina com uma pergunta para nós encerrarmos nessa noite esta mensagem. É a mesma pergunta que faço para todos que ouvem a minha voz. Ele termina com a pergunta, Deus faz a pergunta para Jonas e faz a pergunta para nós. Não hei de ter compaixão da cidade de Nínive? Deus não há de ter compaixão daquelas pessoas
que estão longe e perdidas dele, ele não há de ter compaixão, porque você é egoísta. Ele não há de ter compaixão, porque você não ama o próximo. Porque você não perdoa, ele não há de ter compaixão. Apesar de mim, ele continua tendo compaixão. Apesar de nós, ele continua tendo compaixão. Ele continua sendo um Deus misericordioso. Ele não precisa de mim para ser esse Deus amoroso. Eu é que preciso da misericórdia dele, da graça dele, todos os momentos da minha vida. Eu preciso. O que seria de mim se não fosse alcançado pela graça dele todos os momentos da minha vida? O que seria de você? O que seria de nós? Pare nessa noite e reflita. Ele não há de ter compaixão de mais ninguém, porque você é egoísta, porque você é mau. Deus não vai continuar tendo compaixão. Ele vai continuar tendo compaixão. E ele vai continuar tendo compaixão de nós que não temos compaixão. Ele vai continuar tendo. Mas ele vai precisar, muitas vezes, continuar dando pequenas lições em nossas vidas. Para ver se a gente acorda. Para ver se a gente desperta desse egoísmo, de adorarmos mais a bênção do que o próprio Criador. De valorizarmos mais as coisas do que as pessoas. Ele vai precisar continuar dando lições. E graças a Ele, que Ele nos dá essas lições. Porque seria mais fácil para Ele nos destruir. Mas como Ele nos ama, Ele continua insistindo com cada um de nós. Curva a sua cabeça agora, nesse momento, feche os seus olhos agora e reflita nele. Ele não deve continuar tendo compaixão? Pois se ele continua tendo compaixão de você todos os dias, todos os momentos, por quê? Ele não continuará tendo compaixão daqueles que estão longe. Por quê? Se ele tem compaixão de você, por que você não vai ter compaixão do próximo? Por que você não vai ter amor do próximo? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, graças te dou, ó Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Graças te dou pelas pequenas lições que tu nos dá a cada dia, a cada momento. Momentos de dificuldade, problemas, ó Pai, que muitas vezes nós não entendemos, mas precisamos passar por eles para que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, Senhor. Então, obrigado, ó Pai, pelas pequenas lições, outras talvez grandes demais para nós. Mas nada é pequeno ou grande demais para ti. Por isso, entrego essas lições, sejam elas pequenas ou grandes, entregue em tuas mãos, para que possamos crescer, ó Pai, graças à tua misericórdia também. Também, ó Pai, eu te agradeço, porque tu és um Deus misericordioso e continua tendo misericórdia de todos aqueles que estão perdidos, Senhor. O meu pedido é que cresçamos nessas provações, dificuldades, que cada um aprenda a lição individual, pessoal, que é intransferível, para que assim possamos crescer diante de ti, Senhor. Obrigado por isso. Pai, que a tua igreja aproveite a oportunidade, enquanto diz a palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar o Senhor enquanto está perto. Possamos buscar a ti enquanto está perto, Senhor, e que cada um possa anunciar o teu amor, o teu gracioso amor a este mundo perdido, Pai.
E nessa noite, Senhor, eu oro no teu amor, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas misericórdias do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.